Sejam bem-vindos, finalmente, ao quartinho da Vita. Acho justo. É verdade. Aprovaram? Sejam bem-vindos à reforma do quarto da Baby V. Finalmente chegou a hora de começarmos as obras do quartinho da Baby Vita. Mas eu vou contextualizar vocês um pouquinho aqui. A nossa ideia não é ficar muito mais tempo nesse apartamento. A gente, inclusive, já estava olhando outros lugares no começo do ano. Mas quando eu descobri que eu estava grávida, a gente decidiu ficar aqui nesse momento da gestação, não fazer grandes mudanças e tudo mais, até porque a gente pensa que a nossa próxima casa é uma casa que a gente quer realmente ficar por mais tempo e fazer tudo com mais calma. Então, Baby Vita vai nascer nesse apartamento que a gente ama, que a gente fez com muito, muito carinho, pensando em cada detalhe, e que é um apartamento que ele tem um ótimo espaço e a gente simplesmente ama a localização, ama essa área, a gente ama tudo sobre aqui, então não tem por que a gente se apressar neste momento que já tem tantas coisas acontecendo. Então o que a gente vai fazer é reformar um quarto que hoje é o nosso escritório, então é o nosso escritório bem equipado para escritório, e passar o nosso escritório, acoplá-lo no nosso closet. E para isso a gente também tirou um sofá-cama que tinha no nosso closet, que eventualmente as visitas usavam. Era um sofá-cama bem bom, que eles transformavam em cama de casal, inclusive, enfim. A gente se livrou dele e vai transformar o nosso escritório ali juntinho com a parte de closet. E vamos fazer de todo o escritório o quartinho da Baby V. A gente quis isso porque a gente achou que a gente teria que mexer em menos coisas, pensar em menos soluções para as nossas roupas, do closet e tudo mais, do que se a gente fizesse no outro quarto. Mas aqui em casa, esses dois quartos que eu tô falando, que é o nosso closet e o escritório, ele era uma demi-suite, então ele tinha um banheiro compartilhado. Só que quando a gente veio pra cá e a gente reformou, né, o apartamento, a gente fechou a parte do banheiro, que o escritório ia pro banheiro, pra gente fazer um armário maior, porque a gente tem muita coisa, principalmente o Caio, coisa de surf, coisa de paddle, coisa de jiu-jitsu, violão, guitarra, etc, 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 e por aí vai. E então a gente fez um armário bem grande e fechou esse banheiro. Então o banheiro acaba ficando só para aquele quarto que era de hóspedes e closet, mas mesmo assim a gente decidiu fazer o quarto da Baby Vita nessa parte do escritório sem abrir banheiro, porque a gente quer utilizar esse armarião que a gente tem. Então a gente vai reformar todo esse armário pra ser o armário dela, com trocador dentro, tudo bonitinho, porque ele tem uma estrutura muito boa e muito grande. Então a gente já vai aproveitar essa estrutura que tem, mas eu vou mostrar tudo que vai ser mudado aqui na nossa casa. Quando a gente se mudou pra cá, essa parte aqui, ela era fechada, né? Ali é um dos quartos, que é o nosso escritório. Ela era fechada, um quarto fechado. Só que aí, para essa área de cozinha e lavanderia e mesa de jantar e tudo mais, a gente não tinha essa luz que vocês estão vendo entrar dali. A gente só teria aquela passagem de luz. E a gente achava muito escuro. Então, uma das soluções foi quebrar essa parte aqui, até aqui. Aqui a gente não pode, porque depois tinha uma viga e tudo mais, para trazer essa luminosidade, e é uma das coisas que a gente mais ama nessa casa. Fica tipo um aquário mesmo para o escritório. Só que como ali agora vai ser o quarto da Baby V, uma solução que a gente vai fazer vai ser fechar com MDF por dentro essa parte, né? Então ali dentro a gente vai colocar um MDF, tipo uma placa assim, e vai colocar uma luz por dentro. Vamos ver como é que vai ficar, gente. Eu confesso que eu sou péssima de imaginar como as coisas vão ficar. Por que essa solução? Porque aí a gente vai ter ainda luz pra cá, que é o que a gente queria, né? Mesmo com o MDF. Mas vamos manter o quarto escurinho, porque assim como passa a luz de lá pra cá, passa a luz daqui pra lá também, né? Então uma das soluções que a Fernanda Roden, que é quem fez toda a parte arquitetônica do nosso apartamento e tá fazendo agora o quartinho da Vita, porque eles estão com mais um braço dentro do escritório de arquitetura, que é quartinhos de bebê, que ela deu, seria essa. Então a gente tampar essa parte ali de vidro com o MDF e colocar uma luz entre, que eu acho que vai super funcionar. Antes de eu mostrar pra vocês como é o
escritório, eu quero mostrar essa bagunça. Algumas coisas já foram tiradas do escritório e estão aqui pra gente ver o que a gente vai doar, o que a gente vai ficar, onde a gente vai pôr, onde a gente vai realocar, porque a gente já tá em fase de tirar todas essas coisas aqui que estão no escritório para poder começar a reforma. Então, hoje, o nosso escritório, ó, ele já tá mais pelado, né? Tinha mais coisas ali. Mas pra vocês verem, esse vai ser o quarto da Vita. Tá uma baguncinha minha bola ali. Ignorem, por favor. E aí, aqui, a gente tem esse super armário. Ele, nossa, nos ajuda muito. A gente tem mala ali em cima. Ali tá o carrinho da Vita. Tem um montão de coisa. Aqui, gente, eu não vou nem abrir. Tem prancha, tem guitarra, tem um trilhão de coisas. Aqui tem nossa impressora, que, enfim, tá aqui dentro com um monte de cacaré, com um monte de coisa arada. E a gente vai... O que vai ser feito aqui? Vocês vão ver. Vai ser aproveitado toda a base desse armário. Vai ser trocado porta e tal. E a gente vai fazer uma transformação. Vocês vão ver aqui assim... uma mágica acontecendo. Então, só pra vocês terem uma ideia, tipo, de como é o antes do quartinho. Aqui vai ser toda a parte da instalação da placa, né, de MDF, ali vai ficar o berço, enfim, e depois vocês vão ver como que isso aqui vai ficar. E entrando num outro quarto que a gente tem aqui, que é o nosso closet e nosso antigo quarto de visitas, vai ser o nosso escritório, que vai sofrer algumas alteraçõezinhas também. Então a ideia é que nessa parte a gente até já colocou uma mesa aqui, mas não vai ser essa mesa que vai ficar aqui, tá, pro escritório. Tem umas baguncinhas ali, bebê conforto, um tripé. Mas as mesas vão ficar aqui. Essa parte aqui vai ir um pouco pra cima, porque a gente vai fazer uma outra prateleira. Não vai existir esse nichozinho aqui. Então, vai mais pra cima isso aqui. Vão mudar algumas coisas, vocês vão poder acompanhar. Então, eu acho que super vai funcionar. Vai ser um escritório mais compacto, com certeza. Mas, gente, a gente tem espaço. Aí, por enquanto, minhas bolsas, minhas coisas estão lá em cima, e aqui é toda a parte de closet. A gente escolheu fazer ele todo fechado por conta de pó e tudo mais, e bem no fim foi ótimo, e até porque era um closet também, né, e bem no fim foi ótimo, porque agora também pro escritório não ia ficar tão interessante. Vamos ver, então, como é que vai ficar. O pessoal da marcenaria logo vai vir aqui pra começar toda a parte do quarto, essa parte aqui também. Eles vão fazer algumas modificações. Depois que a marcenaria, né, terminar o trabalho, a gente vai poder entrar com papel de parede, outros detalhes, de furar. Gente, a mudança toda que a gente tá fazendo para receber este ser humaninho na nossa casa. Como eu falei, pra gente vale mais a pena fazer essas reforminhas por enquanto, fazer tudo com muita tranquilidade para o comecinho de vida da Baby V e depois a gente ir pra um lugar pra ficar mais tempo, com mais calma, pensando, até porque logo ela vai ser uma criança, o quarto dela vai mudar e vai necessitar de outras, né? Ela vai ter outras necessidades. Então, acho que foi mais prudente. Mas a gente quer fazer tudo com muito carinho, muito amor. Tipo, pra mim é muito importante, é casa. Ai, bolsa de marca, coisa de marca, não é uma coisa que me pega. Mas experiências, saúde, nutrição e casa é uma coisa que eu preciso. Casa, eu preciso estar segura, confortável. Gente, eu sou canceriana, eu preciso me sentir, sabe? Então, vai ser, tipo, uma reforminha, tipo, a gente vai dar o nosso jeito, mas vai dar o nosso jeito de uma forma bem feita, sabe? Uma forma que seja gostoso os momentos que eu vou ficar no quartinho com ela, que eu vou ficar amamentando, que a gente vai ter as trocas, o banho, que ela vai dormir, que a gente vai brincar. E também que seja produtivo e bom também, onde, né, a gente vai estar trabalhando aqui em casa. Eu e o Caio, a gente trabalha muito em casa. Eu tô 100% no online, nos atendimentos, nos meus outros trabalhos também, totalmente online. Então, isso facilita, mas eu preciso desse espaço em casa, por mais que eu grave em outros lugares, né, e tenha outras possibilidades. Nos primeiros meses eu também estou me planejando pra ficar um pouco mais off, no sentido de trabalho. Das redes eu não sei, vamos ver como é que vai ser, porque eu tenho muita vontade de compartilhar tudo. Mas vamos ver, não vou me forçar nada. E eu, assim como na gestação, eu tô curtindo muito e tô conseguindo, tô tendo o privilégio
de desacelerar, de curtir esse momento de me cuidar, de olhar pra dentro. Eu espero também que ali no meu puerpério eu também faça isso, porque eu tenho essa oportunidade. Mas vamos ver como é que o negócio vai. Mas o Caio vai precisar trabalhar, continuar trabalhando, e então tem que ser um lugar bem bom. Ai, já falei demais, vamos pra parte que importa. Hello, gente! Hoje é dia 29 de setembro e o pessoal do papel de parede das cortinas vai vir tirar a medida grossa do quartinho da Baby V, que é este aqui que eu estou, que ainda é o nosso escritório. A previsão, ó, o pessoal chegou. A previsão de chegada dela é em dezembro. Ela pode vir já em novembro. Espera. Sério, gente, ainda bem que a Vita tá acostumada a ouvir os latidos das cachorras desde da barriga. Porque assim, vocês viram, né? Chega a gente aqui em casa, elas piram. Mas enfim, como eu tava falando pra vocês, 29 de setembro, aqui onde eu tô, vai ser o quarto da Baby V, mas por enquanto não tem absolutamente nada. Os móveis devem estar chegando, os móveis que eu digo, né, que vai ser mandado fazer, a marcenaria. Eles provavelmente vão vir montar na semana que vem. E aí sim, a gente vai pedir pro berço, pra cadeira e tudo mais vir no meio de outubro, assim, né? Porque não adianta. A primeira coisa tem que ser a marcenaria, aí depois papel de parede, cortina, os móveis soltos e os detalhes. Mas Baby V é pra vir começo de dezembro, mas pode vir novembro. Então, assim, estamos bem no tempo certo, nada pode atrasar. Gente, a coisa mais difícil da gente decidir do quarto da Vita, eu acho que foi o papel de parede, né, Caio? Muitas opções. Eu, principalmente, tinha medo de cansar do papel de parede. Então, a gente quis fazer um mix de 2 papéis de parede. Metade da parede do quarto da Vita vai ser uma coisa mais floralzinha. E metade a gente pensou num xadrezinho. E aí, a gente não conseguia se decidir se esse xadrez, ele seria rosa ou verde, porque vão ser os tons do quarto da Vita. Mesmo no projeto ficou difícil da gente decidir. E a gente tá indo agora lá na Solaris, porque a Solaris tem esse serviço que é muito legal. Eles fazem uma amostra, então eles fizeram uma amostra dos 2 xadrez pra gente, tanto rosa quanto verde. E aí a gente vai conseguir olhar com o papel de parede que a gente já escolheu pra tentar decidir se a gente vai pegar o rosa ou o verde. A Solaris é uma loja que tem muitos papéis de parede, muito lindos, e eles personalizam. Então, gostei desse papel de parede, mas eu queria as folhas maiores, as folhas menores. Eu queria outras cores, enfim, eles fazem tudo isso. A gente vai fazer a cortina com eles também, e eu vou levar vocês pra ajudar a escolher o papel de parede, as cores conosco. O que tu preferiu, Caio? Eu só falo depois de ti. É sério? Se não for o meu, acho eu vou falar, justo. concordo, meu amor. Legal, gostei. Tá, eu gostei mais do rosa. Ai, Vocês também! nós também! Já vim de rosa. No time! Tu já tinha visto, não? E tu? Eu concordo, meu amor. Parabéns. Depois dessa... Adorei. Não, fala sério agora. Não, claro, né? O outro ia ser legal um quarto de hóspede. É verdade, é. Caio, tu vai ser pai de menina? Tu tem que decorar? Não sei. Finalmente, esvaziamos tudo. Tá até fazendo eco do nosso escritório.
E hoje, o pessoal dos móveis vai começar essa transformação. Então aqui nós temos o antes e veremos como vai ficar o depois. Segundo dia de obra, ontem eles só vieram desmontar. Gente, a bagunça que tá essa casa, vocês não fazem ideia. Olha só, lá, mas tá indo. Ai, finalmente, depois de alguns dias, o quartinho tá tomando forma, ainda tem muita coisa pra ser feita, mas a marcenaria entregou, finalizou toda a parte do quartinho. Tem algumas coisas que ficaram diferentes, mas tudo bem, aqui era pra ser palha, aí não foi feito, a gente pensou, deixa assim mesmo, mas o grosso tá feito. Ainda faltam as arandelas ali. Hoje vem o moço tapar os buracos, fazer toda essa parte. Semana que vem tem a colocação de papel de parede, vai chegar berço, vai chegar poltrona também, vai vir cortina, mas tá ficando bem bonitinho. A gente também tem toda essa parte aqui de iluminação. Acho que aos pouquinhos vai ficar bem legal mesmo. E basicamente daí aqui vai ficar no nosso escritório. Bastante espaço ainda pra gente guardar as coisas, tem muita coisa pra vir, a impressora vai ficar aqui, depois eu mostro tudo como ficou pronto. E aqui vai continuar toda a parte de closet. A gente não perdeu nada do closet, realmente só aqui onde era o sofá-cama. Vamos trabalhar com uma vista bem gostosa para o mar. Aqui é como ficou a parte de fora, então a gente colocou um LED. Antes era a luz, né, das janelas que vinham e iluminavam. Aí a gente colocou algumas placas e vai ficar com esse efeito de uma tela assim curiosa. Ah, vai ficar muito legal. Sabe por quê? Porque esse aqui puxa madeirinha também. Sim, olha aqui a caixa de madeira. Test drive. Aprovaram? Tchau. Resolvemos montar o bercinho no seu modelito maior, porque a gente vai ganhar um bercinho portátil para deixar no nosso quarto. Então, aquele pequenininho que era para ir voltar pro nosso quarto não vai ser necessário. Então, a gente já tá deixando ele grande para depois não ter que ficar movendo. E ele vai ficar mais bonito também. Sejam bem-vindos, finalmente, ao quartinho da Vita. A minha ideia era apresentar o quarto pra vocês ainda barriguda, mas a Vita quis vir antes e não deu tempo da gente fazer essa gravação. Mas eu quero muito apresentar pra vocês esse cantinho, porque a gente teve parceiros muito especiais aqui conosco e também porque é o lugar onde eu tenho passado a maior parte dos meus dias. Vocês acompanharam que o mais difícil da gente escolher desse quartinho foi o papel de parede, porque eu acho que é uma coisa que traz um aconchego, mas ao mesmo tempo
é algo que, se não for bem pensado, ele enjoa fácil. Então a gente, junto com a Solaris, desenvolveu uma ideia de papel de parede em que fosse metade da parede um papel de parede e outra metade outro. A gente escolheu um xadrez para dar uma quebrada no floral. Eu, inclusive, pedi votação no Instagram, né? Porque a gente estava muito indeciso sobre que cor do xadrez colocar. Eu não queria muito rosa, muito característico assim, mas por mais que o verde tenha ganho no Instagram, a gente viu que com a composição do quarto e tudo mais, e ao vivo, o rosa ficaria melhor. Então, contrariando o que todo mundo votou. E agora, vendo ao vivo também, eu acho que vocês vão concordar comigo que casou melhor, trouxe um aconchego. O verde, a gente acha que seria um pouco mais frio. Eu acho que esse papel de parede, ele traz toda a personalidade pro quarto, realmente é a identidade do quarto, e eu fiquei muito feliz com o resultado que ficou. E outro elemento que eu acho que trouxe esse aconchego, que é algo que eu queria, já que é um quarto de bebê, é um quarto e eu passo muito tempo aqui, é a cortina. O quarto antes da cortina e depois da cortina ficou outra coisa. Apesar de a gente ter um blackout nesse quarto, a cortina ela trouxe um toque de leveza, onde passa uma certa luz, mas não fica aquela coisa forte. E a gente escolheu também na Solaris a cortina com uns detalhes. A gente escolheu toda ela, tanto a cor, o tecido, quanto o detalhe na barra, que eu achei que ficou super delicado, combinou também com a poltrona, com o tapete, e eu acho que esses dois elementos foram essenciais, assim, pra trazer esse aconchego que eu queria, sem pesar. Bom, outra coisa que eu amo aqui do quartinho, que é uma peça super especial, são os quadros que a minha querida amiga Thaís me deu de presente, que está do outro lado da câmera. E ele é muito especial pra mim, porque foi a Hannah Herbária que fez, com as flores do buquê da revelação do chá da Vita. Pra quem não acompanhou, eu e o Caio fizemos a revelação, só eu e ele, onde estávamos na praia e uma amiga comprou um buquê maravilhoso. Ele seria em tons de rosa ou em tons de azul, dependendo do sexo, e como vocês sabem, foi em tons de rosa. A gente levou esse buquê pra Hannah Herbaria e ela faz esse trabalho maravilhoso com as pétalas. Então ela seca as pétalas, e aí a gente pediu pra ela fazer um V, e aqui escrever Vita, sem Zuzadel, e utilizar algumas partes também das flores aqui pra gente sempre lembrar desse buquê, que foi super especial pra gente, e a gente escreveu La Dolce Vita, que é como a gente carinhosamente apelidou ela também. Então é uma peça muito especial que conta uma história e que foi uma amigona que deu. Então a gente sempre vai lembrar dela também, né, Thaís? Fofa. E eu gosto muito, muito, muito. Uma lembrança que ficou agora guardada pra sempre desse dia onde a gente descobriu o sexo da nossa primeira filha. Outra parte do quartinho que é muito especial pra mim, que conta uma história também, são esses cabideiros que chama isso, acho que é, que são libélulas, que na verdade são as chaves que guardam os cofres de Gringotts do Harry Potter. Quem me deu isso de presente foi a minha querida prima que mora no Canadá. Ela me enviou, acho que quando eu casei, essas chaves, além de eu ser super fã de Harry Potter, amar Harry Potter, eu acho que é uma peça muito linda. E assim, antes mesmo de eu pensar no projeto do quartinho, eu já pensava em usar essas chaves libélulas no quarto da minha filha. E eu achei que casou muito com a temática, com essa coisa toda floral que a gente, desde do chá, na verdade, desde a revelação dela, trouxe essa questão das flores. Ela nasceu na primavera, então essa temática floral das flores, do desabrochar, sempre esteve durante a minha gestação. Também é uma peça que eu sempre vou lembrar, tanto da minha prima quanto do Harry Potter, que é uma coisa que eu amo. E eu acho que é uma peça muito, muito linda. Aqui a gente até colocou já uma sacolinha, então já tá sendo usado. Aqui é um cantinho muito fofo que eu fiz questão de ter também. Eu quis fazer baixinho pra quando ela crescer um pouquinho mais, ela conseguir vir pegar os livrinhos, que é algo que, quando eu era pequena, eu tenho grandes memórias de minha mãe me levar na biblioteca pra gente ler livros. Biblioteca municipal da minha cidade, pra gente ler livros todas as manhãs. E é algo que eu quero passar pra minha filha também, o hábito da leitura, quero ler com ela. Então acho que ficou fofinho. Como a gente colocou também essas prateleiras fáceis de ela
de ela acessar. Aqui, gente, a história desse armário é muito legal, porque vocês acompanharam, né, que aqui era o nosso escritório, eu mostrei pra vocês, e a gente aproveitou todo o caixote, né, toda a estrutura desse armário, inclusive a parte lá de cima, ela ainda é a parte original. E a gente mudou toda essa estrutura, optamos por fazer o trocador dela aqui, ficou um trocador bem amplo, numa altura ótima pra mim, média pro Caio, mas ficou bem bom. Ele gostou também, até agora ele não reclamou. Aí fizemos bastante gavetas pra guardar as roupinhas dela. Aqui acrescentamos também algumas prateleiras. Aqui a gente tá guardando fraldas. Aqui tem mais uma partezinha de estoque de coisas. Lá em cima tem parte do carrinho, do tummy time, do tapetinho de tummy time, coisas que ela ainda não usa. Porque ela ainda é muito bebezinha. Aqui ficou uma parte de cabideiro bem boa. Embaixo a gente colocou sapatos, mantas, outras coisinhas. E eu também queria chamar atenção para os detalhes dos puxadores, porque eles foram também super pensados nas temáticas. Então, esse puxador, ele tem esse formato de como se fosse um tronco de uma árvore, trazendo também esse elemento da natureza. E os puxadores das gavetas é como se ele fizesse também o formato de folhas, né? Trazendo essa ideia também da natureza, das flores, da primavera junto. As arandelas, a gente escolheu essa cor também, que eu achei uma cor muito fofa, pra combinar com os tons do quarto. A gente tem esse móvel aqui, que a gente mandou fazer na marcenaria, ele é em laca, nesse tom rosado, que eu achei que ficou muito charmoso. Eu tava bem na dúvida, ficamos na dúvida se a gente faria verde como as prateleiras em cima do trocador, ou se a gente faria no rosa, mas realmente acho que o rosa encaixou bem. O meu medo é que ficasse muito menininha, muito romântico, mas como a gente usou bastante peças em madeira, eu acho que ficou uma harmonia bem legal mesmo, porque a madeira ela traz essa coisa mais fechada, mais escura, o aconchego também, e essas outras peças com cores que trazem, né, essa leveza maior. Casou bem, eu gostei bastante desse resultado. Aqui a gente guarda algumas coisinhas, aqui os documentos delas. Aqui são algumas flores que a gente recebeu também de quando a Vita nasceu. Gente, já fazem 30 dias que ela nasceu. Eu já não tenho mais uma recém-nascida. A partir de agora eu tenho uma bebê de 1 mês em casa. Passa muito rápido. Algumas eu coloquei aqui para, enfim, trazer também esses elementos da natureza para esses nossos primeiros dias, porque a gente fica mais em casa, então também pra gente ter a sensação, né, de estar mais perto da natureza. Esse painel aqui, vocês sabem que ele foi utilizado pra gente poder tampar a parede de vidro, que era uma parede de vidro aqui. E claro, como ela vai dormir aqui, a gente precisava que fosse um ambiente escuro. Então esse painel veio para fechar aqui, trouxe um aconchego, ele vem fazendo o trabalho de uma cabeceira mesmo, né? Do bercinho. No fim, eu achei bem legal, porque ele também quebra um pouco do papel de parede, não fica aquela coisa muito papel de parede enjoativa que, né, era o meu receio desde o começo. Aqui, essa arandela, tanto essa quanto a arandela do trocador, ela é colorida. Então, a gente pode escolher as cores que a gente quer colocar. Aqui, se vocês verem, tá ligada a luz vermelha, que é uma luz super interessante pra criança dormir, né? Ou então quando a gente vai trocar ela, fazer alguma coisa, a gente pode ligar a luz vermelha. E tem as intensidades. Aqui tá uma intensidade um pouco mais baixa, eu liguei só pra vocês verem, mas a gente controla a intensidade também, então pode ficar mais claro, menos claro, né, a intensidade mais baixinha. E isso foi uma coisa muito legal que a gente fez, né, comprar como chama essas lâmpadas? Tem um nome, né, que elas mudam de cor, assim, você pode escolher. Agora eu não lembro como se chama. Mas enfim, a gente optou por esse bercinho, por ser um bercinho que trazia esse detalhe em palha. Inclusive ia ter palha também no nosso móvel aqui do trocador, mas assim, eles esqueceram de colocar o pessoal na marcenaria. Aí no fim a gente falou, quer saber, deixa assim mesmo, sem a palha, ficou ótimo. Mas a gente gosta bastante de palha, a gente tem esse elemento também no resto da casa, que também foi um pedido nosso, que o quarto da Vita, ele não descaracterizasse muito o resto da casa, que ele conversasse com o resto da casa. Eu acho que a Fernanda, que foi a arquiteta, ela fez essa jogada muito bem também, usou elementos, cores que conversam com o resto da casa. Ela também fez o projeto arquitetônico da nossa casa, então ela já estava bem alinhada com isso. Esse berço é aqueles berços evolutivos, então ele fica pequenininho,
fica assim como ele tá montado agora, e depois ele vira uma cama baixa montessoriana. Na verdade, você pode escolher a altura da cama, né? Mas vira uma cama montessoriana. E a gente escolheu esse evolutivo porque a nossa ideia inicial era usar ele pequenininho, tanto é que a gente montou ele primeiramente pequenininho, e como ele tem rodinhas, levar pro nosso quarto nos primeiros meses. Mas eu tive uma amiga, que é a Fernanda também, que ela nos emprestou o berço portátil pra deixar no quarto. E a gente acabou aceitando porque esse berço portátil, ele é muito bom pra levar pra lá e pra cá se a gente for viajar depois. Então, aqui ele fica no nosso quarto e aí não fazia mais sentido a gente ter o pequenininho aqui, né? Até porque o pequenininho parece que fica faltando coisa aqui no quarto. E ele maior, ele preenche mais o espaço. Também é legal pra ela fazer tummy time, a gente deixar ela aqui com mais espaço, né? Do bercinho. Mas ela ainda não está dormindo aqui, né? Ela tem o ninhozinho dela. Aí a gente coloca ela fazer as sonecas aqui dentro do ninho dela e em breve ela vai usar mais. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é essa peça muito fofinha, que foi uma moça aqui de Balneário Camboriú que faz toda a mão. Eu achei que os tons do mobile também casaram super bem com o resto do quarto. Ficou melhor do que se fosse um rosa, ele é um salmãozinho claro. E aí tem os elementos de folhas, borboletas, estrelas, ficou algo bem leve, fofinho, super delicado. E também combina com toda a parte que a gente fez do enxoval da Vita, que tem borboletas. A gente quis fazer todo branquinho, porque eu acho que fica, não sei, eu prefiro, acho mais bonito, mais chique, assim, né? Não atrapalha com outros elementos do quarto. E também escolhemos toda a parte da renda, tem então essas borboletas em alto relevo. Todos os lençóis têm o nomezinho dela bordado de uma forma bem discreta também. Eu não queria que fosse uma coisa muito grande. Essa manta a gente consegue ver melhor também o detalhe, tanto do bordado todo feito à mão, quanto da rendinha. São peças que a Márcia da Cangu fez pra mim e que eu fiquei muito satisfeita, muito feliz. A gente também tem esse porta-trecos, né, porta-objetos aqui em cima do trocador, que também foi todo feito à mão, tem o nomezinho dela, os lacinhos, algo bem delicado, bem bonitinho, personalizado, mas sem ser aquela coisa de chamar muito a atenção, de roubar muito a cena. Então, eu fiquei bem feliz. A gente tem várias coisas personalizadas do enxoval, toalha, almofada amamentação, que a gente fez tudo no mesmo padrão. Isso aqui é muito fofo, que é a bolsinha, né, de gel pra gente esquentar, pra quando ela tiver com gases, cólica, que também tá personalizado, muito fofinho. A gente já tem usado bastante com ela, que ela tá sofrendo com gases. E a gente também tem a almofadinha aqui pra essa cadeira amamentação, que, gente, ela é o meu xodó e ela é o xodó de todo mundo. Que eu posto essa cadeira, vem todo mundo me perguntando da onde é e quer saber. E, de fato, ela é muito, muito, muito confortável. Olhando assim, tu não faz ideia do conforto que ela é. Depois que eu sentei nela, provei, que eu decidi, não, realmente eu preciso ficar com ela porque ela é muito confortável. E escolhemos junto o puffzinho que vem com ela. Comprei na Cangu também, de Lages. E a Cangu de Lages, ela dá desconto pra todo mundo que chega lá e fala, olha, eu vi na rede social da Bárbara, quero desconto pra cadeira, pro enxoval, pro berço, enfim, pro que eles tiverem na loja que eles dão. Então, eles fizeram essa parceria bem legal pra vocês. E o tapete, que super combinou, eu acabei comprando na internet, numa loja que, se eu não me engano, o nome é Verte Tapetes. E eu achei que casou super bem, acho que ficou uma cor, nossa, que casou perfeito com tudo, trazendo essa leveza, já que o quarto tem, né, já o papel de parede, já tem essas cores e tudo mais. Também quisemos algumas prateleiras aqui, onde a gente colocou alguns objetos, que hoje eles trazem alguns elementos que pra gente, né, lembram alguma coisa. Então, isso aqui meu irmão trouxe da Rússia, que são as bonequinhas russas. Isso aqui é um budinha que a gente ganhou no nosso casamento, da nossa padre, que é a nossa celebrante. Essas ovelhinhas a minha mãe trouxe da Patagônia. A girafa super famosa, a gente comprou na última viagem para os Estados Unidos, que vocês acompanharam, tem vlog, inclusive, dessa viagem. Enfim, então, alguns elementos que contam história. A maioria dos brinquedinhos, as coisinhas dela, eu preferi deixar guardado, porque agora ela não tá utilizando. E pra também deixar o quarto mais clean, mais funcional pra gente, né? O espelho, a gente tinha inicialmente no projeto um espelho de bolas maravilhoso,
todo lindo. Mas, assim, eu já achei que tinha muita informação também. Acho que ele ia ficar muito bonito. Ele ia combinar, inclusive, com essa mesinha que a gente comprou, que ela tem umas bolinhas ali. Mas a gente acabou optando por esse aqui mais clean. Eu comprei ele quando eu tava no meu repouso, então tem uma longa história. Eu comprei primeiro um espelho que não deu certo, porque ele veio, era péssimo espelho. Aí a gente teve que devolver. Aí comprei esse aqui. Eu achei o tamanho dele bem legal pra eu poder depois mostrar a Vita pra ela mesma, a gente fazer selfies aqui juntas. E é um espelho, tipo, que eu achei que ele reflete bem o outro lado do quarto, é um tamanho bom. Gostei de ter um espelho aqui também. Eu acho que é isso que eu queria mostrar pra vocês do quarto, de detalhes, dos meus detalhes preferidos. E eu tenho passado muito tempo aqui, realmente. Eu me arrumei toda, porque a minha ideia, gente, era gravar esse vídeo com esse vestido que eu queria usar ele num casamento que eu tinha em São Paulo com meu barrigão. Aí entrei de repouso, como vocês bem sabem, quem acompanhou aqui, né, que eu estava de repouso com 34 semanas, 33 semanas. E aí eu falei, tudo bem, não pude usar o vestido, não pude ir no casamento da minha amiga, eu vou usar no vídeo do quartinho da Vita, né, pra dizer que eu usei o vestido. Mas aí agora a barriga já foi embora também, mas tudo certo, vou usar o vestido igual. E é isso, gente, me contem se vocês gostaram. Eu queria muito agradecer a todos os nossos fornecedores, principalmente a Solaris, que assim, nos deu uma super mão com papel de parede, com a cortina, um atendimento excelente. A Cangu também, que nos ajudou, assim, muito com todo o enxoval da Vita, né, vários detalhezinhos a gente comprou na loja também. O pessoal da marcenaria foi super prestativo, rápido, fez de tudo pra acelerar as coisas, a gente ficou muito feliz também. Ah, e essa lixeira maravilhosa, né, gente, que eu acho que todo mundo sabe e tal, mas é sempre bom falar. Essa lixeira é uma lixeira mágica que não deixa odor. Então, você joga a fraldinha aqui, você vira, ela cai e não dá odor nenhum, gente, no quarto. É maravilhosa. Super recomendo. Não é a coisa mais linda do mundo, mas a gente deixa num cantinho assim e fica tudo certo. Então é isso, gente. O quarto, ele não é muito grande, mas assim, pro momento ele tá excelente, que é o que a gente queria. A nossa ideia não é ficar aqui por muito mais tempo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar como foi tudo. E aqui tá entregue, tá prontinho, como prometido. Demoramos um pouco pra gravar esse vídeo, mas tá aqui. E o melhor, junto com a Baby, que tá aqui também. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal pra gente, né, continuar aqui com os nossos conteúdos. Eu fiquei muito feliz de guardar todas essas imagens, tudo que a gente viveu, né, até agora, aqui documentado pra vocês. Eu queria agradecer muito o carinho de quem tá acompanhando. E eu queria muito que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu prometo pra vocês que a gente vai ter ainda muitas aventuras juntos por aqui, porque essa doideira tá só começando.